legal que vocês falaram das vaquinhas, do crowdfunding. Opa. Que é uma coisa muito interessante que a gente tem usado bastante. Sim. Mas eu acho que se vocês pudessem falar um pouquinho de como foi a experiência de vocês com isso, de dar recompensas, da galera se unir, da força que tem também a plateia, né? Porque é isso. Sim. No caso do Motim, a gente usou esse recurso nos 2 trabalhos. No primeiro, eu pensei... Eu tenho uma das meninas que é do Motim, ela trabalhou em uma dessas empresas muito tempo. E então ela tinha já várias dicas de como fazer isso funcionar. Melhor, de ser mais fácil de você conseguir. Tem algumas estratégias. Eu posso depois até falar algumas, porque aí fica de dica pra galera aí. Por favor. Sim, se você quiser, assim, não, sem pressão. vou falar. E uma das coisas que ela disse, porque no nosso caso ninguém sabia quem era a gente, assim, isoladamente as meninas tinham uma carreira, mas até naquele momento, até várias de nós crescemos muito desde a primeira temporada, né, do Motim. A Letícia ainda não tinha feito a Cor Púrpura, a Gabi ainda não tinha sido a protagonista da nova, tinha feito já a Malhação, mas não tinha feito Nos Tempos do Imperador. Então a galera foi crescendo um pouco depois, né, da primeira temporada do Lugar de Escuta. Mas a primeira temporada eu fiz do meu dinheiro, botei do meu bolso, e a gente já fez uma benfeitoria pensando para a segunda temporada, pensando já em esticar. Então eu anunciei um mês, e durante esse mês eu fui avisando para esticar a temporada. E aí essa segunda, com dinheiro total para pagar a primeira, para me pagar da primeira, para eu receber de volta, e para viabilizar uma segunda temporada. E foi boa essa estratégia, porque as pessoas assistiam, ficavam muito emocionadas, e a gente já falava, entra lá e ajuda. E super funcionou. Teve gente, assim, que doou, assim, 7 mil reais, 6 mil reais. Acho que foi. Faltava pouco para bater, e a pessoa queria que batesse logo, para que a gente não ficasse na ansiedade. A gente chama de fada madrinha, ela foi nossa fada madrinha real, assim, tipo, contos de fada existem. Foi muito mágico. Mas tem... E aí, na segunda peça, a gente já tinha um público que gostava do nosso trabalho, a gente já tinha feito algumas temporadas do Lugar de Escuta, então você vai formando um pessoal que te acompanha e que te ajuda a fomentar. A coisa das estratégias, assim, tem algumas, assim, antes de você abrir para as pessoas, você divulga para os seus familiares, para os seus amigos, para aquelas pessoas que vão botar algum dinheirinho. Então, quando você abre para público, já tem um dinheiro lá, não está naquele zero, que parece que está distante, anos-luz. Escolher recompensas que sejam de várias faixas de preço, não colocar coisa só de 150 reais, 200, 300, não, você ter coisas de 30, coisas de 70, coisas de 90, coisas de 120, 200, 250, 500. Você ter várias faixas de preço. E com públicos... E escolher para essas recompensas coisas que dialoguem de alguma maneira com o seu público. Então, o nosso público era fã de teatro musical, basicamente. Então, a gente faz o quê? Oficina... fala com amigos que poderiam ceder. Poxa, me dá uma hora sua aí para eu poder botar na minha benfeitoria, porque você tem mais nome do que eu. E aí a galera compra a sua oficina e fica pra gente, você doa pra gente. Você vai vendo. E o ideal também é buscar recompensas que não tenham valor, num sentido pra fazer, físico. Né? Uhum. Na nossa primeira, a gente se lascou nisso, porque eu vi umas coisas que estavam baratas para produzir, mas eu não me liguei na coisa do frete, não embuti o frete, gastei uma grana, mas como a gente chegou, sei lá, quase entre a primeira meta e a segunda, então a gente passou bastante, no final das contas deu tudo certo. Mas foi um erro, a gente devia ter calculado. Hoje em dia até a galera já bota, frete não incluso, porque é um gasto muito alto. Essas são algumas, assim, eu vejo às vezes
esses crowdfundings de amigos e acabam achando que fica tudo ou muito caro e precifica como se fosse o valor de uma coisa, de uma aula. Assim, não pode ser. Você tem que fazer um valor especial. Ou coisas exclusivas. Tipo, a benfeitoria do cabaré fui eu que produzi. Então, o que tem lá de exclusivo? O texto e o songbook da peça. Feito pelo nosso amigo Gila. Então, não tem em lugar nenhum. Não foi publicado. Esse texto não está publicado. Então, ou você dá o dinheiro ali, e aí isso você pode precificar, porque você não tem como comprar em outro lugar, ou então você não vai ter. E aí você consegue cobrar um pouco mais. Mas as outras coisas, a ideia é compre compra pela crowdfunding, que vai ajudar a gente e vai ser um pouco mais acessível, vai ser melhor para você. Venda de ingresso antecipado também, às vezes, vale a pena. Você bota uma cota de, sei lá, você fecha 30 ingressos por sessão para vender para o crowdfunding mais barato. Então, se você quer pagar mais barato que a meia, compra. É uma venda antecipada e você já tem o dinheiro em caixa para produzir, né? Você já fica com aquele dinheiro. Então, tem algumas estratégias que você pode fazer para facilitar a bater. E cobrar as pessoas, isso é bem importante, em períodos, assim. Em geral, quando abre, depois não ficar perturbando muito as pessoas, e aí faltando uma semana, 2, aí virar um inferno na vida das pessoas para que bata a meta, assim. Normalmente, o cronograma é um pouco esse. Eu não preciso adicionar nada. Para mim, a Fabiana é um exemplo na benfeitoria, assim. Inclusive, a do cabaré deu muito certo. Também. Graças a Deus, acho que eu fiz, deu tudo certo. Não, deu. E é isso, assim. Para mim, a experiência não foi tão boa. Eu queria ter ouvido tudo isso antes. Não, mas assim, a gente conseguiu um retorno com a benfeitoria, mas não foi o suficiente. A gente não bateu a meta. Ajudou, mas assim, acho que foi um pouco mais da metade da primeira meta. E a gente fez algumas dessas estratégias, mas é difícil quando é um projeto em que as pessoas não conhecem ninguém que está lá, não sabem se vai ser legal ou não sabem... Assim, a gente não tinha nada ainda, a gente não tinha foto das coisas, a gente podia mostrar a concepção de coisas. Eu tentei correr atrás de lançar uma música antecipadamente, mas a gente precisa do dinheiro para poder começar a fazer, mas a gente não consegue começar a fazer. A gente não consegue o dinheiro se a gente não mostra o que vai ser. E assim vai. E o que eu posso dizer é que quando a gente começou a fazer a temporada e começou a dar certo o espetáculo de alguma forma, né? Começou a ter público, as pessoas voltaram, começaram a falar, veículos de comunicação foram fazer a cobertura e falar sobre o espetáculo. Outras formas de apoio começaram a surgir, assim. Então, surgiu uma loja que fazia brinco e chaveiro pra gente do espetáculo, uma coleção do espetáculo, e que a gente vendia na porta e que as pessoas realmente compravam. Então, exato. A gente tinha lojinha também. A lojinha dá bastante dinheiro. Sim, ajuda. E aí as coisas vão começando a girar de alguma forma, assim. E a gente também tinha, no final de toda a sessão, a gente falava que a gente tinha o dízimo, que a gente pedia para as pessoas. Maravilhoso, então isso. As pessoas, a brincadeira é ótima. Exato, e elas acabavam ajudando, né? Porque elas assistiam o espetáculo, a gente falava, olha, isso é uma produção independente, nós não temos caixa, a gente está pagando esse espetáculo, vocês estão assistindo uma coisa que a gente tem que pagar para estar fazendo, né? A produção, nesse caso, né? O elenco não. Então, se vocês puderem ajudar, é bem-vindo, pague um dízimo. E as pessoas já estavam convertidas ali na igreja do diabo, então dava certo. Essa coisa da benfeitoria após funcionava um pouco como esse lugar, assim. Eu lembro que eu falava todo final de espetáculo que teatro, a gente brinca, né? Teatro se faz junto, mas teatro independente tem que fazer grudado, porque junto não é o suficiente, assim. Então, e esse lugar de que o ingresso, eu falei agora, não, porque a lojinha dá bastante dinheiro. Não, nada dá bastante dinheiro, assim, a não ser que a coisa exploda e você consiga fazer mais de uma sessão por dia, e aí talvez sim, tem histórias disso, né, de peças que vão crescendo. Mas no nosso caso, assim, a gente nunca teve, graças a Deus, prejuízo. E sempre deu uma grana para todo mundo, para ninguém pagar para trabalhar. Mas não dá um dinheiro assim da pessoa poder viver dessas peças que eu fiz ainda. Mas acho também que isso faz parte de uma estrutura, da estrutura e da estrutura que eu escolhi, porque eu também fiz todas as peças sem nenhum tipo de incentivo fiscal, porque eu não queria
esperar, eu só queria fazer, eu não queria... enfim. Então, é uma escolha que talvez nem seja muito inteligente, porque todo mundo que eu converso acaba falando, nossa, devia ter colocado numa lei, devia ter feito, devia... Eu acho que eu sinto que eu perco a oportunidade de não ter feito isso, mas a minha energia do fazer, ela não tem muito tempo de espera. Eu preciso só pegar e fazer e ver acontecer. Se tiver um hiato no meio disso, eu já afrouxo e desanimo. Então... Mas eu não acho que seja questão de inteligência, assim. Eu acho que nos episódios anteriores, vocês falaram sobre artistas que fazem tudo, né? Não lembro se era esse o título, mas era sobre a gente ter que ser múltiplo. Com Ariel Mosch e com Vitor Garbosa. Isso, exatamente. E o que eu ando aprendendo muito nessa questão de conceber espetáculos é que a gente realmente, infelizmente, a gente não pode se dar o luxo de parar de ter ideias, de parar de escrever, de parar de escrever projetos, porque às vezes a gente está querendo fazer uma coisa que a gente quer fazer do nosso bolso, mas aí passa um projeto num edital ou num PROAC, o que seja, e aí agora você tem, sabe? E aí você faz aquele, e aí depois, daqui... um ano depois, algum outro passa, sabe? Ou alguma outra coisa que você está envolvido passa. Então, a gente, infelizmente ou felizmente, tem que estar sempre pronto para poder produzir alguma coisa nova, assim. Só que, por isso que eu digo que não é de inteligência, porque a gente também tem as nossas carreiras, a gente também está no palco, a gente também tem que estudar, a gente também tem que fazer, a gente tem que se manter movimentado, a gente tem que fazer aula de dança, então tem muitas coisas pra gente fazer ao mesmo tempo, além de escrever, além de produzir, porque quando a gente produz, a gente tá falando com o figurinista, com cenário, com o espaço, com valores, com muitas pessoas diferentes o tempo inteiro, com público, com mídias, então é muita coisa mesmo assim, mas eu ando aprendendo a amar esse surto que é fazer musical autoral no Brasil.